Pessoal, beleza? No último vídeo nós conversamos o seguinte: você quer começar a estudar para concursos, mas você não sabia em qual área, em qual carreira começar os seus estudos. Então eu te expliquei área por área as vantagens de você estudar para um concurso escada ou então para um concurso de carreira. Então essa dúvida você não tem mais. Você já sabe para qual concurso você quer estudar. Mas agora surge outra dúvida: como de fato começar os seus estudos? Fica nesse vídeo porque em poucos minutos eu vou te ensinar na prática como você vai fazer. Bom, para começar, eu decidi colocar as informações em um mapa mental para facilitar o seu aprendizado. Então, vem comigo, vamos aqui para a tela. Pessoal, se eu pudesse resumir a sua aprovação em qualquer concurso em 3 passos, eu faria dessa forma aqui, ó. Os 3 passos da aprovação. Veja, no passo 1, nós temos o estudo da teoria. Nesse momento, você nunca estudou, você nunca viu aquela matéria, aquele assunto na sua vida. Então veja, esse estudo da teoria, ele pode ser feito através de um PDF ou até mesmo de uma videoaula, se for da sua preferência. E o objetivo desse passo 1 é que você construa a sua base de conhecimento, né? Você está no zero ali, você não sabe de nada. E com a teoria você consegue chegar até mais ou menos os 20% da retenção do conteúdo. Agora veja, o passo 2 é você resolver questões. Só que tem um detalhe, não é qualquer tipo de questão. Tem que ser questões específicas da sua banca e aqui você vai entender o estilo de cobrança da sua banca. E por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo meu. Quando eu estudava para as provas de auditor, na matéria contabilidade, se a minha banca ela fosse o CESP, o SEBRASP, eu já sabia que o meu estudo seria totalmente teórico. Seria uma contabilidade, né, conceitos, né, definições, beleza. Então eu tinha que estudar dessa forma. Agora, se a minha prova, a banca fosse a FCC, por exemplo, eu sabia que a mesma matéria, contabilidade, seria cobrada de um jeito totalmente diferente. Eu sabia que ia ter muitos números, muitos cálculos. Então vejam, é a mesma matéria, contabilidade, mas o jeito de cobrar de cada banca é muito diferente, pessoal. Então é por isso que eu coloquei aqui, ó. Pratique, treine com questões da sua banca. Então, beleza, nesse passo 2 você consegue chegar até os 70, 80% de aproveitamento. E seria muito bom se com isso você já conseguisse a sua aprovação. Mas hoje não é assim que funciona, pessoal. Com 70, 80% você não consegue mais ser aprovado. Antigamente, lá nos anos 2000, você até conseguia. Mas hoje você tem que chegar ali nos 85, nos 90% para garantir a sua aprovação. Essa é a realidade. E como fazer para chegar nesse desempenho? Bom, está aqui, ó, é o passo 3. Você vai revisar com o seu caderno de erros. Então, o objetivo aqui é você corrigir, né, identificar os seus erros. E seguindo esses 3 passos, é possível sim você chegar nos 90% de acertos e conseguir a sua aprovação. Agora você pode me perguntar, beleza, Thiago, eu entendi, são 3 passos que eu preciso seguir, mas quais materiais eu utilizo? Quais cursinhos você me indica? Bom, vamos lá. Está aqui no mapa mental, ó, materiais recomendados. Vejam, no passo 1, que é o estudo da teoria, nós temos ótimos cursinhos como o Estratégia Concursos, o Direção, o GRAM, o DSO. Esses daqui para mim são os principais. Agora, se você não tiver grana para investir, para comprar esses cursinhos, você também consegue estudar gratuitamente. Veja, através do YouTube, acredite, para todos os assuntos, as matérias que caem no seu edital, tem videoaula, tem professores explicando essas matérias no YouTube. Dá um pouco mais de trabalho de você procurar aula por aula, mas é totalmente possível você estudar a teoria gratuitamente só pelo YouTube. Agora aqui no passo 2, que é a resolução de questões, aí não tem jeito, pessoal. Eu indico o Tec Concursos porque sempre foi o site de questões que eu utilizei para ser aprovado, e inclusive os meus amigos lá da Cefaz, os outros auditores, todos eles também utilizaram o Tec. Então é por isso que eu te indico esse site de questões. Mas vocês sabem que tem outros, tem o Q Concursos, tem o site de questões do Grant, se eu não me engano, tem o de Estratégia, todos eles são bons. Mas assim, se fosse para te indicar um, eu te indicaria o Tec, porque foi o que eu utilizei. E aqui no passo 3, que é a criação do seu caderno de erros, esse caderno ele é feito no próprio Tec. Então, aqui estão os materiais recomendados. Agora, pessoal, se eu pudesse resumir
toda essa história aqui, todo esse mapa mental, o porquê você deve seguir esses passos, é basicamente para isso aqui, ó, para você dominar o histórico de cobrança da sua banca. E por que você tem que fazer isso, pessoal? Porque o que vai cair no dia da sua prova já caiu antes, pessoal. Aqui não é Mega Sena, que você tem que adivinhar o que vai cair, você tem que fazer uma astrologia para tentar adivinhar o que vai cair. Não, porque pensa comigo, uma pessoa que é aprovada em concurso público, ela acerta 85%, 90% da prova, não é porque ela é um gênio, não é porque na hora da prova ali ela, sei lá, teve uma luz divina e começou a acertar tudo. Não é isso, pessoal. É porque todas as questões, todos os assuntos que caíram na prova dela, ela já tinha resolvido antes. Então foi isso que deu embasamento, que deu base para ela responder aquelas questões. Então, pessoal, o foco dos seus estudos tem que ser isso aqui, ó, dominar o histórico de cobrança da banca. Você não precisa se tornar um professor naquela matéria, não precisa disso. Você precisa disso aqui, ó. Bom, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui de mapa mental. Acho que fica bem melhor para entender o conteúdo, né? Agora eu quero saber, você segue esses 3 passos? Você primeiro estuda a teoria para depois resolver questões e para depois revisar esse conteúdo de alguma forma? Deixe aqui nos comentários e um abraço.